Tá a fim de saber os pontos fortes e fracos da classe de Cavaleiro da Morte com especialização em Profano? Então me acompanha que eu vou te passar tudo bem completo. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja da Amazon, com meu link de afiliado. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Vamos pro vídeo. Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular. Olá, meus amigos azerotianos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de recomendação de classe, onde eu explico a classe, digo os pontos fortes e fracos de cada especialização, fazendo um resumo para vocês de como se comporta cada classe e especialização, para dar uma luz sobre qual classe escolher, de acordo com o estilo de jogo de cada uma. Isso pode ajudar novos jogadores, ou até mesmo quem já joga há algum tempo, mas ainda não tem uma classe definida. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, já faço o meu convite para se inscrever e curtir o vídeo já no começo para não esquecer depois. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas e também a crescer na plataforma. Os meus conteúdos estão todos separados por playlist, dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta, já dá aquela curtida no começo também para não esquecer e obrigado pela força de sempre. Vamos pro vídeo. Neste vídeo, eu vou falar sobre o Cavaleiro da Morte Profano. Eu vou abordar os pontos principais dessa classe e especialização, falando um pouco de como ela é e abordar os pontos fortes e fracos para te dar uma boa noção de como ela funciona no jogo. Informações da classe. Arautos da Perdição. Quando o controle do Lich King sobre os Cavaleiros da Morte cessou, seus antigos campeões encontraram um novo propósito como Cavaleiros da Lâmina de Ébano. Após vestir o elmo a fim de conter o flagelo dos mortos-vivos, Bolvar for Dragon reuniu uma nova geração de Cavaleiros da Morte para defender a causa da Lâmina de Ébano. Os Cavaleiros da Morte enfrentam seus adversários com ataques corpo a corpo, complementando os golpes de suas armas com magias negras que deixam os inimigos vulneráveis ou causam danos com poder profano. Eles atraem os inimigos para batalhas 1 a 1, evitando-os de atacar seus aliados mais fracos. Para impedir que os adversários fujam de seu alcance, os Cavaleiros da Morte devem sempre ficar atentos aos poderes que evocam das runas e adotar o ritmo adequado para seus ataques. Funções. Cavaleiros da Morte podem ser tanque ou dano corpo a corpo. No nosso caso de Profano, temos apenas a função de dano corpo a corpo. Recursos. Pontos de vida, poder rúnico e runas. Tipos de armadura. Nós utilizamos apenas armaduras de placa. Armas utilizáveis. Nós podemos utilizar machados, maças, espadas ou armas de haste. Talentos. Os talentos do Cavaleiro da Morte aumentam suas habilidades defensivas ao concentrar na sua capacidade de curar a si mesmo com runas de sangue, incrementar o seu dano com feitiços de runa de gelo ou evocar ajudantes e lançar enfermidades através de runas profanas. Ou seja, nossos talentos podem aprimorar nosso dano ou as nossas capacidades defensivas para aumentar a sobrevivência. Características principais. Para se protegerem e também seus companheiros da morte no campo de batalha, os Cavaleiros da Morte portam armaduras pesadas e usam suas armas para rebater os ataques do inimigo. As lâminas do Cavaleiro da Morte são banhadas em magias negras e expandem o poder das runas para causar ataques brutais. Os Cavaleiros da Morte possuem uma conexão pessoal com suas armas e podem forjar runas sobre elas para aumentar o seu poder. E de fato, uma característica muito importante e presente na nossa classe, assim como a fantasia da classe também, e mecânica, é a nossa capacidade de forjar runas aqui na nossa fortaleza da Lâmina de Ébano, e essas runas elas concedem buffs, bônus diferentes de dano ou de defesa, dependendo do tipo de runa que você gravar na sua arma. Então é muito importante que nós façamos isso quando jogamos de Cavaleiro da Morte. Raças disponíveis na Aliança: Humano, Anão, Elfo Noturno, Gnomo, Draenei, Worgen, Pandaren, Elfo Caótico, Draenei Forjado pela Luz, Anão Ferro Negro, Cultireno e Gnomecânico. Raças disponíveis na Horda: Orc, Morto-Vivo, Tauren, Troll, Elfo Sangrento, Goblin, Pandaren, Filho da Noite, Tauren Altamontês, Orc Magar, Troll Zandalari e Vulpera.
Para! Tô brincando, sai fora de João Kleber. Mas eu quero um minuto da sua atenção. A vida de Homem-Aranha sabe que em qualquer universo do multiverso não é fácil. E trabalhar com o JJ é complicado. Então eu vou fazer um jabazinho rápido e um convite. Você que gosta do canal e quer estar mais próximo de mim, pode apoiar o canal assinando agora o Clube de Membros, que tem benefícios exclusivos com vários níveis diferentes que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também considere o Valeu Mesmo, que é esse botãozinho aqui, e ele funciona semelhante ao Superchat em lives, onde você pode demonstrar o seu apreço pelo vídeo e fazer uma contribuição do valor que couber no seu orçamento. E também, se você faz compras na Amazon, você pode me ajudar comprando pelo meu link de afiliado, desse jeito eu recebo uma pequena comissão pela sua compra. Você pode achar o meu link tanto na descrição do canal, quanto de cada vídeo. Vai ser muito importante para mim e me ajudar muito. Infelizmente nesse universo eu não tenho um Sr. Stark para me patrocinar. Além disso tudo, somente inscrito e apoiando este canal, você estará seguramente e garantidamente protegido do Venom. Acho que você vai querer isso. Depois, se ele invadir a sua casa, não me culpe e não reclame. Mas é isso. Muito obrigado por quem puder me dar aquela fortalecida e bora voltar pro vídeo. Noções básicas da jogabilidade como Cavaleiro da Morte Profano. O Cavaleiro da Morte Profano é uma especialização que trata também de gerenciar os seus recursos de maneira mais eficiente e maximizar o seu potencial de burst de dano com o gerenciamento correto das suas habilidades de cooldown principais, né? Essas habilidades ali de burst de dano. Então, se você gerenciar de forma correta essas habilidades, você vai conseguir ter um maior potencial de explosão de dano. Isso significa você, por exemplo, não desperdiçar algumas habilidades quando elas voltam da recarga, atrasando o lançamento dela novamente. Agora vamos aos pontos fortes e fracos dessa especialização. Pontos fortes. Nós temos um alto potencial de explosão de dano de alvo único. Então o dano de alvo único dessa especialização é muito grande. E tem um bom também dano AOE, ou seja, dano em área. Tem um ótimo controle de grupo adicional com Garra da Morte, né, que é uma habilidade que puxa inimigos que estão distantes de você até você. Tem a prevenção de lentidão excessiva com o avanço da morte, né? Essa habilidade ela protege você de lentidões abaixo de 100% da sua velocidade normal de movimento. Tem um ótimo cooldown defensivo contra dano mágico com zona anti-magia. É altamente resistente a penalidades de tempo de inatividade, ou seja, quando as suas habilidades principais, as mais importantes do burst, estão em recarga, não tem uma penalidade grande em questão do dano que você causa. Então você não vai ter esse problema como outras especializações acabam tendo assim de forma mais evidente, né? Pontos fracos. A mobilidade é um pouco limitada, né? Diferente de outras especializações que acabam tendo habilidades assim que melhoram bastante a sua movimentação, no caso do Profano a gente só tem o avanço da morte, que aumenta um pouco a velocidade de movimento, mas não é tão grandes coisas assim. Então carece um pouco aí dessa questão de mobilidade. O nosso espalhamento de dano em área também é um pouco limitado. Se os alvos eles não estiverem empilhados, ou seja, bem agrupadinhos mesmo, espalhar a quantidade de dano que você pode causar ali em área acaba que é um pouco difícil também, né? Então tem essa limitação. Ela não espalha grandes distâncias. Se eles estiverem empilhados ali, bem grudados mesmo, tudo bem, mas se eles espalharem um pouco, já o seu espalhamento de dano acaba que ele não é muito bom. Se por um acaso você for novo, ou não, mas gostaria de aprender mais ou obter mais informações sobre a sua especialização de Profano, como, por exemplo, como fazer a sua rotação, entender melhor a classe e especialização, é só você clicar aqui no card acima, ou se preferir também tem a playlist de guias de classe, onde tem guias muito bem explicados sobre todas as classes e especializações, então dá para tirar todas as suas dúvidas. Vale a pena conferir. E meus amigos, não se esqueçam de se inscrever para quem é novo aqui e curtir o vídeo para me dar aquela força. Se puder também, segue nas redes sociais na descrição do vídeo ou na descrição do canal. E qualquer dúvida é só comentar no vídeo ou me chamar no Instagram, que é o @aranhaversos. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e um abraço. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!